Você sabe o que é reserva de emergência? Não? Então fica no vídeo que eu te conto. Fala galera, meu nome é João Trindade e você está no canal Trindade Invest. Bem, o que é uma reserva de emergência? A reserva de emergência é basicamente o seu colchão quando algo der errado na sua vida. Se você cair, ele está lá para te proteger e te garantir uma segurança. Você não vai se ferir nem nada. A reserva de emergência é basicamente uma reserva, como o próprio nome diz, para caso aconteça algo fora do seu costume. Porque pode acontecer algum imprevisto, por exemplo, de quebrar o seu carro, de as ações caírem muito, você se desesperar e você não precisa liquidar suas ações caso você tenha uma reserva de emergência. Por isso é importante a reserva. A reserva também pode acontecer caso o seu parente fique doente e precise de dinheiro, você tem para emprestar. Sua reserva de emergência pode ser útil, por exemplo, quebrou seu telefone. Você tem dinheiro para comprar outro telefone sem precisar tirar dinheiro de ações e sem precisar estar parcelando nem financiando nada. Segundo, reserva de emergência também é bom para caso você queira alguma hora comprar um imóvel ou trocar de carro, trocar de casa também. Você tem lá sua reserva de emergência. Você ficou desempregado? Também tem lá sua reserva de emergência. Mas o que é essa reserva de emergência? A reserva de emergência é basicamente o quanto você custa por mês. Você custa R$ 1.000 por mês, por exemplo. Você custa R$ 1.000 por mês, então você precisa ter esses R$ 1.000, esses R$ 6.000, porque são 6 meses da sua renda, que tipo, é 6 meses do quanto você custa. Ou seja, se você custa R$ 1.000 todo mês, você precisa ter R$ 6.000 investidos para ter 6 meses garantidos ali para qualquer coisa que aconteça, qualquer imprevisto. Se você perder o emprego, você tem lá esses R$ 6.000 garantidos e 6 meses da sua vida tranquilos. Mas aonde investir para ter a reserva de emergência? Você tem três possibilidades mais conhecidas e famosas, que são CDBs, como de Nubank e PicPay e Banco Inter, por exemplo. Você tem o Tesouro Direto, aí é a segunda opção, Tesouro Direto. Você tem também opções de fundos de investimento de renda fixa, que eu não aconselho muito, por causa das altas das taxas e etc. Eu acho mais confiável e o mais seguro o Tesouro Selic, por você ter um dinheiro garantido e uma rentabilidade. Para a sua reserva de emergência, você vai precisar de um lugar onde você tenha rentabilidade mínima, uma rentabilidade mínima, por exemplo, 100% da CDI, que é o mínimo de CDBs, e também no Tesouro Selic, às vezes ele rende mais ou menos do CDI, dependendo da sua data de vencimento ou de quanto ele está te rendendo ao ano. E é basicamente isso. Você precisa de três coisas: a liquidez diária, o risco quase nulo, zero, bastante segurança, e você precisa de uma rentabilidade. Como você precisa de liquidez diária e rentabilidade, quer dizer, como você precisa de liquidez diária e segurança, a rentabilidade vai ser menor. Porque quanto maior o nível de segurança, menor é a sua rentabilidade. Porque o risco e retorno estão sempre alinhados. Como vou tentar deixar aqui uma tabela de risco e retorno, porque normalmente quanto mais risco você corre, mais retorno você tem. Mas isso é irrelevante para esse caso. Basicamente, essa reserva é isso. Essa reserva de emergência você precisa de 6 meses do seu custo de vida. Se você custa R$ 1.000, você precisa de R$ 6.000 investidos. Ou até um ano. Depende de quanto você precisa. E depende se sua renda é fixa, né? Se a sua renda mensal, se você trabalha de assalariado, por exemplo, a sua renda é fixa, né? Você já tem uma previsibilidade de receita bem maior do que quem é um empreendedor, quem é um autônomo, que aí vai ter um risco de receita um pouco maior, varia a receita dele. Ou seja, você vai precisar de um ano, caso você seja um empreendedor ou um autônomo, para garantir a sua maior segurança. Então, é isso que constitui essa reserva de emergência. Mas por que você precisa de uma reserva de emergência? Bom, como eu já disse lá no início, além dos fatores de risco de quebrar seu carro, de algum parente ficar doente, você também tem o risco de as ações caírem. E aí, caso as ações caiam e não percam seus fundamentos, esse é um ponto importante, caso as ações caiam e não percam seus fundamentos, você tem essa reserva de emergência que pode servir também como uma reserva de oportunidade. Como a sua reserva de emergência está lá um dinheiro parado e você pode liquidar ele rapidamente,
você pega esse dinheiro que estava lá parado na sua reserva de emergência e usa para comprar mais dessas ações a um preço muito menor do que estava antes, entende? Ou seja, sua reserva de emergência também pode servir como um caixa para a sua reserva de oportunidade. Caso você queira montar separado também pode acontecer. Então você deixa aqui a sua reserva de emergência em um lugar, no Tesouro Selic, por exemplo, e no CDB você deixa a sua reserva de oportunidade. Eu aconselho vocês terem uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidades. Porque aí você não mistura, você não tira nada da sua renda fixa lá da reserva de emergência, daí não acaba perdendo dinheiro quando precisar. Porque mesmo quando você comprar essas ações a um preço baixo, pode acontecer algum imprevisto que imprevisto não acontece, porque imprevistos são sempre previstos, porque sempre vai acontecer algum imprevisto. Ou seja, se você sempre tem algum imprevisto, na verdade você sempre vai ter um imprevisto na sua vida, então é melhor deixar sua reserva sem mexer, sua reserva de emergência sem mexer. Mas para não mexer na sua reserva de emergência, é importante então que você tenha a sua reserva de oportunidades no outro lado. Ou seja, deixa ali no CDB do Nubank ou do Banco Inter da vida, ali a sua reserva de oportunidade. E agora para uma reserva de emergência, você deixa no Tesouro Selic, que pode ter uma rentabilidade menor ou às vezes superior, só que você precisa deixar lá por um prazo maior. Quanto maior o prazo da sua reserva de emergência em renda fixa, maior a sua rentabilidade você tem. Normalmente acontece isso. Para essa, para essa renda fixa, você precisa de um título que tenha uma liquidez diária, ou seja, que você, assim que precisar, por exemplo, usar, você pode resgatar ele na hora e no máximo em 2 dias úteis ele já cai na sua conta corrente. E na sua conta corrente você pode resolver seus problemas, como pagar o seguro do carro, pagar o parente que ficou doente, pagar o empréstimo que você esqueceu e não tem mais dinheiro, pagar aquilo que você já não consegue pagar com a sua renda mensal, mas que tem a sua reserva de emergência para garantir isso. Lá é o seu colchão, sua segurança máxima. Não mexa na sua reserva de emergência para investir caso você não precise, entendeu? Você lembre-se sempre de deixar essa reserva de emergência intacta. Quanto mais intacta ela estiver, bem mais segura ela vai estar e você também vai estar mais seguro. É basicamente isso, então. Reserva de emergência foi bem resumido para vocês. O que é reserva de emergência? Caso você não tenha entendido, deixe aqui a sua dúvida nos comentários, que eu vou estar respondendo todos os comentários com as suas dúvidas. E também, caso você queira aprender mais sobre investimentos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o like e comenta o que achou do vídeo e acompanhe sempre os próximos vídeos que eu falo aqui no canal sobre investimentos, finanças e tudo mais ligado a essa área, e economia também. E você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado, é isso.